colegas do curso de especialização em mídias na educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Neste vídeo, trataremos da linguagem audiovisual, especialmente no que diz respeito à sua origem, à arte visual, à fotografia e também ao processo de reprodutividade, que diz respeito à possibilidade de duplicar e reduplicar muitas fotografias a partir de um único negativo, como acontecia no caso das fotografias não digitais. Nós discutiremos como é difícil, como é improvável traçar um início objetivo da origem da linguagem visual humana. Também falaremos da origem do cinema a partir das pinturas em afrescos e como que a fotografia impactou as outras artes visuais. Espero que vocês apreciem o trabalho do grupo responsável pela linguagem audiovisual. Para compreender melhor sobre a linguagem audiovisual, traz-se um pouco da sua origem. Especula-se que a linguagem foi estabelecida para a sobrevivência e permitiu a evolução cognitiva do ser humano. O glossário Sealho da UFMG define linguagem como a faculdade cognitiva exclusiva da espécie humana que permite a cada indivíduo representar e expressar simbolicamente a sua experiência de vida. No texto de Audiovisuais, Arte Técnica e Linguagem do Profuncionários, cita o historiador Ernest Goldbridge, que ignoramos como a arte começou, tanto quanto desconhecemos como teve o início a linguagem. Nas pedras escritas do Rio São Joaquim, na Chapada dos Veadeiros, no Planalto Central de Brasília, a inscrição de imagens parecem querer dizer algo. O que elas querem dizer? Hoje, com a linguagem audiovisual, desfrutamos em muitos ambientes, inclusive na educação, de meios visuais e auditivos que permitem conhecimento do próprio ser humano e da sua humanidade. Bom dia, gente. Meu nome é Wagner. Vou falar um pouco sobre o audiovisual e educação, né? Então, os audiovisuais, cinema, televisão e educação, de certa forma, sempre estiveram próximos, né? Inicialmente, eles eram usados na sala de aula como um complemento de conteúdo, muitas vezes cercado de uma série de cuidados e receios por parte dos professores, e de repente essa proposta se engrandece e muda seu formato, né? Seria a ideia que temos hoje, onde o aluno possa entender o conteúdo, né? E por meio desse conteúdo desenvolver subsídios capazes de interferir ou até mesmo transformar o seu meio, né? Grande exemplo do uso do audiovisual foi a criação da TV Escola, as teleaulas com o Telecurso 2000, né? Onde eram exibidos alguns programas com videoaulas, os quais podiam ser levados também para a sala de aula. Hoje a gente tem o audiovisual como uma ferramenta extremamente facilitadora, pois alunos e professores podem transpor por meio dos vídeos, sejam imagens, telas, né, os seus sentimentos e experiências, de forma que ele possa aumentar a relevância de todo esse processo de ensino-aprendizagem. Fotografia e linguagem audiovisual. A fotografia ela marcou de forma positiva as artes visuais no século XIX. A fotografia ela tem várias origens. Origem química e ótica, que tem essa função de passar a imagem para o papel. Hoje nós temos várias mudanças. Temos máquinas digitais, temos a visibilidade instantânea, possibilidade de reprodução sem negativo, fotos em cores, fotos em preto e branco. Nós temos uma evolução muito grande na fotografia. Mas a fotografia, o primeiro grande invento que ela teve foi a câmera escura. E a Kodak, ela lançou as câmeras portáteis que acessibilizou a fotografia, porque as pessoas não precisavam mais contratar fotógrafos para terem as fotos. A fotografia, então, ela tem a função de eternizar momentos. E ao interpretar uma fotografia, nós podemos visualizar as diversas linguagens contidas nela. A fotografia, apesar de ter surgido somente no século XIX, na antiguidade as pessoas já haviam descoberto um método precursor de se produzir imagens com luz, conhecido como câmara escura, que basicamente é ter um local fechado e fazer apenas um furinho em um dos lados. E no interior desse local irá aparecer como um projetor o que ocorre lá fora. Mas a partir desse método surgiu o desafio, que era de alguma forma tentar capturar essa imagem. Joseph Nicéphore Niepce foi o primeiro a chegar em alguma solução, mas foi apenas depois
com Luiz Daguerre, que a fotografia conseguiu dar um salto, tanto em popularidade como em uma certa qualidade. Com a ajuda do governo francês, criou o daguerreótipo, que lembrava uma máquina fotográfica. Pode-se até considerar que essa tenha sido a primeira, e teve grande reconhecimento. Em 1880, ele foi fundador da Kodak e um grande entusiasta da fotografia. As primeiras fotografias coloridas conhecidas foram feitas pelos irmãos Lumière. Por sinal, os mesmos que criaram a fotografia foi a de processos digitais como vemos hoje, que surgiram durante a Guerra Fria. Mais precisamente na corrida espacial, só avanços até termos câmeras como temos hoje, que tiram foto a cada dia com qualidade e resolução melhores. Gente, então as artes visuais representam um conjunto de manifestações artísticas, né, como cinema, a dança, a pintura, teatro, né, a fotografia. E a arte visual, com a introdução da perspectiva de luz e sombra, aproxima-se cada vez mais da realidade das coisas como elas são. As técnicas de pintura mudaram não somente as artes visuais, mas a forma como a gente vê o mundo. E aí, segundo Leon Baptiste Albert, a pintura divide-se em 3 partes, né? A primeira, vemos uma coisa, em primeiro lugar vemos uma coisa e dizemos que ela ocupa um lugar, um espaço. Em segundo, olhando esse espaço, esse corpo está em forma de composição. E por último, né, com a distinção das cores, chamamos de recepção de luzes. Neste item, vou falar sobre a reproduzibilidade. Sabemos que a fotografia evoluiu muito depois de sua invenção. Ela pode ter muitas cópias com a mesma qualidade a partir de um negativo, assim como os filmes que a partir de um original são extraídas inúmeras cópias absolutamente iguais. O acesso que temos hoje a muitas obras da humanidade é possível graças à técnica de reprodução de que tão bem nos fala Walter Benjamin em seu estudo, A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica. A leitura de Benjamin em relação à arte no seu tempo possibilitou um trabalho teórico que também pode ser usado nos dias atuais, tendo em vista os adventos tecnológicos do período contemporâneo e a internet, bem como as ferramentas virtuais que possibilitam a reprodução em massa de uma maneira jamais vista na história, sendo uma das principais responsáveis por manter a cultura deste cenário. Através da reprodutibilidade, as obras ganharam um número infinitamente maior de observadores. Poucos de nós podemos, por exemplo, visitar o quadro da Mona Lisa, o famoso quadro de Leonardo da Vinci, que está no museu em Paris. Mas podemos encontrá-la em muitos outros lugares, nos livros didáticos, nos documentos, na internet, enfim. Concluímos esse capítulo Linguagem Audiovisual, tendo percebido as diversas manifestações da linguagem e da imagem ao longo da história, de maneiras diferentes e com experiências diferentes. Inicialmente vimos aí a pintura rupestre, uma forma de imagem ainda arcaica no seu início. Posteriormente passamos para as pinturas renascentistas e modernistas, onde já há um refinamento no conceito de imagem, de expressão. Posteriormente passamos para o período aí da fotografia, seja na forma do daguerreótipo, seja na criação da Kodak ou até mesmo do surgimento das imagens em movimento do próprio cinema com os irmãos Lumière. Todas essas manifestações apresentam a imagem de uma maneira diferente, com experiências empíricas diferentes. E mais recentemente, no período chamado de o tempo da reprodutibilidade técnica pelo filósofo Walter Benjamin, onde a tecnologia se associa à imagem, ao movimento, ao áudio, ao vídeo, e aí passa a fazer parte do cinema, do áudio e da própria linguagem.